Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal onde eu falo de espiritualidade. Todos os dias às 4 da tarde nós temos um encontro onde eu trago conhecimentos de espiritualidade, respondo questionamentos dos nossos seguidores, falo sobre Wicca, magia natural, alta magia, esoterismo, umbanda e todos esses assuntos que eu sei que você gosta pra caramba, tá? Como vocês sabem, eu sou mago iniciado há mais de 10 anos, sou sacerdote de Umbanda, terapeuta holístico, professor de esoterismo, tarólogo e um montão de outras coisas e trago toda essa vivência e esse conhecimento nos meus vídeos, tá? Inclusive, depois que terminar de assistir esse vídeo, tem mais 1.500 só sobre espiritualidade. O puro sumo do conhecimento espiritual a um clique de distância de você, tá? E a única coisa que eu vou pedir a você é deixar o seu like, se inscrever no nosso vídeo, isso é muito importante, ajuda a gente a continuar produzindo mais conteúdo aqui pra você, tá bom? E hoje eu vou responder uma inscrita, tá? Uma pessoa que me deixou ali nos comentários de algum dos nossos vídeos essa pergunta. Então, se você tem alguma pergunta sobre espiritualidade, quer sugerir um tema, já sabe, né? Comenta aqui embaixo que eu sempre leio todos os comentários. E ela me perguntou sobre o que faz um espírito se tornar uma entidade. Por que alguns espíritos reencarnam e outros espíritos se tornam mentores, entidades? Porque às vezes tem entidades que já caminharam lado a lado com a gente. Algumas vezes nós temos entidades que já tiveram vidas com a gente. Por que nós estamos aqui e eles se tornaram entidades? Ou por que alguns espíritos se tornam entidades e outros se tornam obsessores? Entidades podem reencarnar ou não? Todas essas perguntas eu vou estar conversando com vocês no dia de hoje, tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, nós temos que entender que o propósito de todo ser vivo é evoluir. Então todos nós, eu, você, os seus mentores, todas as pessoas que você já conheceu, conhece e venha a conhecer aí ao longo das sucessivas vidas, tem como único propósito a própria evolução, o próprio crescimento, tá? Esse é o propósito de todos nós. E é claro que existem várias formas de um ser evoluir. Cada um de nós tem um caminho que é só nosso. Eu evoluo pelo meu caminho, você evolui pelo seu caminho. Então, a reencarnação, que é esse processo onde a alma ela se corporifica por um determinado período para evoluir e aprender, é uma forma de evolução e crescimento, tá? Então, os espíritos, né, eles entram, vivem uma experiência terrena, passam por tudo que essa experiência traz, e é tudo mesmo. Amores, desilusões, aprendizados, vivências, dores, tudo que o ser humano vive enquanto encarnado, né, traz para ele desenvolvimento que vai burilar o espírito dele, tá? A gente também evolui no plano espiritual, porque assim, a gente tem um período entre vidas, né? Imagina o seguinte, mestre Buda que me ensina isso. Cada dedo é uma encarnação, mas entre um dedo e outro tem um espaço. Esse espaço é o espaço que a gente fica, né, no mundo espiritual. Então essa vida, aí eu fico no mundo espiritual, reencarno nessa vida, que é uma outra experiência, e aí vai, né? Então nós também evoluímos no plano espiritual. Só que, por que nós continuamos vindo aqui na Terra? Porque, por exemplo, eu fiz merda nessa encarnação, fiz um monte de coisa errada. Eu fiz merda no planeta Terra, nessa vivência. Então, para corrigir aquilo que eu fiz, eu preciso voltar. Porque essa energia em desequilíbrio, esse bloco energético negativo que eu gerei, ele não está no mundo espiritual, ele está no mundo físico. Então, eu preciso voltar e corrigir. É como se cada plano de existência fosse um quarto da casa. Se eu deixei bagunçado, eu tenho que voltar para consertar. Por isso que a gente volta, tá? Então, isso é o plano da reencarnação. E quanto mais apego nós temos a esse mundo e a tudo que envolve esse mundo, mais preso a gente fica aqui. A ideia é que algum dia a gente se liberte e não precise mais voltar aqui, mas vai continuar evoluindo em outros planos de existência, que é o que acontece com os nossos mentores. As entidades são espíritos, almas que se deificaram. São almas que atingiram um padrão evolutivo vibratório que elas vão evoluir de uma outra forma,
tá? Então, ou são muito evoluídos e não necessitam mais encarnar. Então, por exemplo, eu conheço vários caboclos pretos velhos, várias entidades tão iluminadas que a experiência humana já não faz necessário a elas. Então, elas continuam evoluindo em outros planos de existência e vêm como mentores. Por quê? Porque existe uma lei conhecida como lei da solidariedade. Somos todos irmãos. Eu sou um ser imperfeito, mas se eu sei que um irmão meu está precisando de alguma coisa, eu não vou ajudar? É a mesma coisa os espíritos iluminados. Muitas vezes eles não precisam mais estar aqui, mas como eles nos amam, se preocupam com a gente, eles vêm e prestam auxílio dentro do que eles podem fazer. Por isso que são mentores. Eu conheço penas brancas, por exemplo, que não conseguem mais assim nem incorporar como algumas entidades. Eles só irradiam a energia deles, de tão evoluídos que são. Os Exus e outras classes espirituais, eles deificam a um ponto que já não reencarnam mais. Por quê? Porque eles mudaram tanto o padrão vibratório deles, pela vivência, pelos poderes, pelos aprendizados, que eles se tornaram entidades. Tanto que a ideia de entidade, eu vou pegar um exemplo para você. O Walt Disney foi um homem que criou a Disney. Perfeito? O Walt Disney era um homem. A Disney, você concorda que é maior que o Walt Disney? A Disney é uma coisa gigantesca. O Walt Disney morreu, a Disney continua existindo. Uma entidade é isso. O espírito é o espírito. Quando ele se torna uma entidade, ele se torna uma potência. Então não tem como a Walt Disney, a empresa Disney, se reencarnar como humano. O Walt Disney criou a Disney, mas a Disney hoje é maior que ele. Imagina que determinados espíritos, baixo a determinadas situações, se tornam o que nós chamamos de entidades. Alguns falam que elas evoluíram demais, outros falam que elas atingiram os mistérios da natureza, tocaram o sagrado de uma forma muito profunda. Então esse é o movimento que separa uma entidade de um espírito comum. Algumas entidades são mentores, e especialmente os de direita. Eles podem ainda reencarnar por processo missionário. Então, Jesus Cristo, por exemplo, não precisava reencarnar. Ele veio com um propósito missionário. Muitos espíritos de luz reencarnam com processos missionários. Mas não porque eles precisam. Nós é que precisamos que eles reencarnem para dar um jeito na nossa bagunça, ajudar a gente a limpar o nosso quarto. Agora, os seres mais evoluídos, né, não tem essa necessidade. Os Exus, de modo geral, eles não reencarnam mais, porque eles se tornam potências da natureza. E eles continuam evoluindo, mas continuam evoluindo agora por essa via de encantados, por essa via distinta, tá? Paralela à nossa. Por isso que a vibração de uma entidade, um Exu, é muito diferenciada. Então, é muito assim, pouco provável que um Exu volte a uma experiência humana, reencarne. Pelo menos isso são o que os Exus me ensinaram, o que eu estudei até aqui, tá? Eles não são, eles romperam com a necessidade da roda do Sansara e continuam evoluindo também, porque também estão em processos de evolução, mas evoluem de outras formas, tá? Então eles tocaram o sagrado de tal forma que agora eles são, é como se fosse uma nova frequência, não é mais a frequência que você conhecia, a frequência de uma alma humana ainda em desenvolvimento. Por isso que são chamados também de santos. Isso também vale para os santos católicos, são espíritos que atingiram um padrão de vibração tão alto, seja na direita, seja na esquerda, que já não comporta mais a experiência humana. Os obsessores, de modo geral, esses vão reencarnar. Todo obsessor, em algum momento, ele volta a reencarnar, porque eles não se tornaram deificados. Eles simplesmente são obsessores, são espíritos que estão presos ao ego. E aí, se estão presos ao ego, precisam do Sansara. Então, eles podem fugir por um tempo dos processos reencarnatórios, mas eles voltam. E aí podem ser grandes espíritos das trevas, em algum momento, a lei do Sansara, a lei da reencarnação, vai pegar e eles vão voltar para cá ou para outros mundos habitados para evoluir, mas eles vão reencarnar. Diferente de um Exu, diferente de um espírito muito iluminado da direita, tá? Que não tem mais essa necessidade de estar reencarnado aqui e vão continuar assim evoluindo, mas de outras formas, tá? Muitas vezes evoluem no trabalho com a gente, porque as entidades, quando elas fazem bem através dos seus médiums, elas também vão evoluindo, elas também vão crescendo e ascendendo, tá? Então, respondendo essa inscrita, ou por como uma entidade vira entidade, simples, evoluindo a tal ponto que a experiência humana já não é mais necessária para sua ascensão e crescimento.
e ela continua crescendo de outras formas. Então são espíritos de altíssima patente, de altíssima grandeza espiritual e que têm o papel de nos ajudar. E sim, Exus, Pombagiras, Exumirins são espíritos iluminados. Vibram em outra frequência, evoluem de outra forma, mas são mais evoluídos que nós. Tá? E tem que ser respeitados e entendidos dessa forma. Não reencarnam mais. Tá? A não ser por processos missionários. E mesmo esses espíritos que vêm com o propósito missionário de reencarnar, é todo um trabalho, é toda uma preparação que eles têm que ter danada para vir para cá. Sabe? Se você parar para pensar, Jesus, o nascimento dele é toda uma trajetória, né? Uma estrela no céu, magos vão até ele tem que sair, ele é perseguido desde muito cedo. Então um espírito, quando ele vai nascer, um avatar, quando ele vai nascer, ele é perseguido, ele precisa de proteção, a mãe precisa ser selecionada ali a dedo. Maria foi selecionada a dedo para ser a mãe de Jesus. A genética, né, por exemplo, isso lá desde as escrituras falam, que ele teria que nascer da família, né, teria que ter a genética de Davi. Então um espírito de alta patente, quando vai descer, mesmo com o processo missionário, até a genética da família, o karma, a região, tudo isso vai influenciar onde aquele espírito vai nascer. Sabe? Porque ele tem um propósito missionário que ele não pode desviar no meio do caminho. Então é toda uma questão ali que precisa vir, tá? Então é assim que uma entidade vira entidade, tocando o sagrado e evoluindo a tal ponto que não se faz mais necessário o processo reencarnatório, tá? Isso tanto pela mão direita quanto pela mão esquerda, tá? Fora isso, estamos todos aqui fadados a repetir a roda do Sansara até que limpemos toda a bagunça que deixamos a cada vida e também desapeguemos de tudo que existe aqui para que a gente possa começar a evoluir em outro lugar. Então entenda que o universo dá aquilo que você quer. Se você quer estar aqui, seja para viver um amor que não pôde viver na vida passada, seja para se vingar algo de uma vida passada, você continua preso aqui. Quando o espírito entende que nada é dele, ele usufrui e deixa fluir, ele começa a evoluir verdadeiramente, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês então no nosso próximo encontro. Tchauzinho!